Se vocês estão interessados na nova televisão QN90B que a Samsung está lançando esse ano aqui no Brasil, recomendo muitíssimo que vejam esse vídeo até o final, porque essa televisão está sendo lançada aqui no Brasil em 4 tamanhos diferentes e dependendo do tamanho que você vai escolher, as televisões podem ter bastante diferenças aí, uma em relação à outra. Antes de ver quais são essas diferenças, eu acho que vale avisar duas coisas. Primeiro, que a televisão que está aqui atrás de mim é a QN90A do ano passado, pessoal. E em relação à nova QN90B, que vai ser o assunto desse vídeo aqui, a gente já comprou a televisão, entretanto ainda não chegou no canal, mas assim que chegar, possivelmente vai ter vídeos, vídeo de análise, incluindo comparações lado a lado com outras televisões. Então, se vocês são novos por aqui, não esqueçam de estar se inscrevendo para não estar perdendo esses próximos vídeos. E o segundo aviso é o seguinte, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente aparecem promoções muito boas de vários produtos, especialmente de televisão. Sempre que aparece uma oferta boa em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e dá para economizar muito dinheiro com as ofertas que a gente coloca lá, pessoal. Vale muito a pena entrar, o link vai estar aqui embaixo e lembrando que é de graça para entrar. Mas então vamos para as diferenças entre essas televisões, começando pela primeira, que é na taxa de atualização, pessoal. Os modelos de 43 e 50 polegadas vão ter uma taxa de atualização de 144 Hz e os modelos maiores de 55 e 65 polegadas vão ter uma taxa de atualização de 120 Hz. Acho que é válido destacar, pessoal, que essa diferença aí na taxa de atualização só deve ser importante, só deve ser válido aí para jogadores que jogam no PC. Afinal de contas, só no PC você vai conseguir jogar um jogo, por exemplo, acima de 120 FPS para aproveitar ali uma televisão com 144 Hz, por exemplo. E também vale a pena pontuar, né, pessoal, que além de ter a televisão com suporte a 144 Hz, você também precisa ter um computador potente o suficiente para conseguir rodar os jogos aí a uma taxa de quadros por segundo acima de 120 FPS para estar ali aproveitando essa funcionalidade da televisão. Se você for um jogador de console aí que joga no PlayStation 5 ou então no Xbox Series X ou S, para você tanto faz se a televisão vai ser 120 ou 144 Hz, porque no final das contas esses consoles vão rodar no máximo ali a 120 quadros por segundo. E se por acaso você nem vai jogar jogos de videogame, vai usar a televisão mais para filmes, séries ou assistir televisão normalmente, para você também tanto faz ali se a televisão é de 120 ou 144 Hz. A segunda diferença, pessoal, é em relação ao HDR dessas televisões, e lembrando que o HDR ele é uma funcionalidade, um recurso para fazer com que a imagem da televisão seja mais bonita, com melhores cores e também ajudando a melhorar ali o contraste da imagem. E a diferença do HDR entre essas televisões é a seguinte, pessoal, segundo o próprio site da Samsung, os modelos de 55 e 65 polegadas vão ter um HDR superior se comparado aos tamanhos menores de 43 e 50 polegadas, ou seja, ali na prática, testando lado a lado, possivelmente os modelos maiores vão conseguir entregar cores um pouco mais intensas e também um pico de brilho maior em cenas em HDR. Inclusive no próprio site da Samsung, eles têm lá uma numeração que eles chamam de índice de qualidade de imagem da televisão, e os modelos de 43 e 50 polegadas têm um índice de qualidade de imagem que a Samsung classifica como 4.500 e os dois modelos maiores de 55 e 65 polegadas eles classificam um pouco maior como 4.600, ou seja, a própria Samsung nesse índice de qualidade de imagem eles basicamente estão confirmando que os modelos maiores têm ali uma qualidade de imagem melhor e possivelmente isso deve ser por conta também ali dessa diferença do HDR. A terceira diferença, pessoal, é em relação ao ângulo de visão das televisões. Também segundo o próprio site da Samsung, os modelos de 55 e 65 polegadas vão ter um ângulo de visão melhor se comparado aos modelos menores, ou seja, se você vai usar a televisão e nem sempre vai ficar de frente, vai ficar em vários momentos ali de lado para a televisão, nesse cenário, nesse tipo de situação, os modelos de 55 e 65 polegadas vão te entregar um ângulo de visão melhor. A próxima diferença é em relação ao áudio dessas televisões. O modelo de 43 polegadas vai ter uma potência de som de 20 watts em 2.0 canais, o modelo de 50 polegadas vai ter uma potência ali de 40 watts, um pouco maior, dividida em 2.2 canais, e os modelos de 55 e 65 polegadas vão ser ainda melhores, com uma potência de 60 watts,
dividida em 4.2.2 canais. A próxima diferença que eu vou comentar eu não encontrei diretamente no site da Samsung, mas eu vi esse detalhe em sites internacionais que também tiveram ali análise e acesso a essas televisões, que é a seguinte: segundo sites internacionais, os modelos de 55 e 65 polegadas se comportam melhor em um ambiente iluminado, ou seja, elas refletem menos a luz do ambiente. Ou seja, se você vai colocar essas televisões em um ambiente iluminado, possivelmente os modelos de 55 e 65 polegadas vão fazer um trabalho melhor ali em relação aos reflexos. Existe alguma outra diferença além de todas essas que a gente mencionou até agora? Olha, pessoal, pode ser que sim, pode ser que tenham outras diferenças e pode ser que não, porque a partir do ano passado, por exemplo, a Samsung pegou a mania, que pessoalmente eu acho meio chata, de lançar televisões aqui no Brasil com painéis diferentes, e às vezes é a mesma televisão e só porque muda a polegada eles trocam o painel e simplesmente não avisam qual é o painel. Pelo menos no site deles eu não encontro essa informação, sendo que o tipo de painel que uma televisão usa é super importante. Por exemplo, o painel vai impactar ali no contraste da imagem, no nível de preto, pode impactar nas cores, vai impactar no ângulo de visão, e a partir do ano passado a Samsung começou a fazer essa troca de painéis a depender dos modelos, das polegadas, e pelo menos eu não encontrei em nenhum lugar a Samsung em algum lugar claramente falando quais são os painéis dessa televisão. Então pode ser que tenha ali uma variação de painéis a depender da polegada, do tamanho da televisão que você for comprar. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, no ano passado a gente até chegou a perguntar para a Samsung quais eram os painéis que eles estavam utilizando nas televisões que eles estavam vendendo aqui no Brasil. A gente perguntou 4 vezes e mesmo assim a gente não teve uma resposta conclusiva. Na primeira vez eles falaram que não sabiam, na segunda vez eles também falaram que não sabiam, e inclusive mandaram um manual para a gente mesmo procurar, um manual gigante, mas eu não encontrei essa informação lá. Na terceira vez eles até responderam a gente, mas na resposta não ficou muito claro se eles estavam se referindo a algum modelo em específico ou se eram todos os modelos. Daí na quarta vez que a gente perguntou, eles nem responderam a gente, sabe? O que é meio estranho, porque pelo menos para mim deveria ser uma pergunta simples que deveria estar já pública lá no site, e perguntando 4 vezes ainda assim não foi o suficiente no caso do ano passado para eles informarem a gente quais eram os painéis que eles estavam vendendo as televisões deles no caso. E, inclusive isso gerou muita confusão ano passado. Nos próprios vídeos que a gente posta aqui no canal, a gente recebeu alguns comentários de algumas pessoas que falaram: poxa vida, comprei um modelo de 50 polegadas achando que teria determinada característica e no final eu descobri que não teria, por exemplo. Ou seja, o marketing da Samsung nessa parte acaba sendo muito confuso, e isso pode realmente confundir alguns consumidores que comentaram nos nossos vídeos falando que compraram as televisões achando que seria uma coisa e no final seria outra, porque se confundiram por conta dessas informações que não são muito bem encontradas, e quando a gente tentou tirar essa dúvida com eles 4 vezes, eles acabaram não dando uma resposta conclusiva pra gente. Inclusive, pessoal, se vocês gostam aqui dos vídeos do canal e também concordam com o que eu tô falando aqui, não esqueçam de dar um gostei aqui embaixo para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Vai que esse vídeo chegue para alguém da Samsung e eles vejam esse tipo de coisa, que alguns consumidores compraram televisões e foram ali confundidos com algumas informações, e além disso, o fato da gente ter perguntado 4 vezes qual era o painel que eles estavam vendendo e eles não saberem responder, eu particularmente acho meio estranho. Eu pelo menos queria saber, se eles não querem dizer qual é o painel por algum motivo, pelo menos saber se são os mesmos painéis em todas as televisões ou não, sabe? Eu acho que já era uma informação bem relevante. De qualquer forma, pessoal, se a gente for parar para analisar essa questão em específico da televisão QN90B, que é o foco desse vídeo, a gente vai ver que dependendo do tamanho da televisão que você comprar, pode variar a taxa de atualização. Além da taxa de atualização, pode variar o HDR, pode variar o ângulo de visão, pode variar a forma como a televisão lida com o reflexo do ambiente, pode variar o áudio da televisão, o próprio índice de qualidade de imagem que a Samsung coloca nas suas televisões é diferente dependendo do tamanho da televisão, e se a Samsung seguir o mesmo padrão do ano passado, talvez até mesmo o painel seja diferente, sabe? Daí agora que eu até faço a provocação, digamos assim, será que é correto ou justo essas televisões terem exatamente o mesmo nome no site, serem vendidas com o mesmo nome, sendo que pode ter várias diferenças dependendo do tamanho que você escolher? Enfim, só faço a provocação mesmo, porque realmente ano passado muitas pessoas compraram algumas dessas televisões achando que teriam determinadas características e que no final não tinham, sabe? E se eles querem colocar
o mesmo nome nessas televisões, mesmo tendo características tão diferentes, que pelo menos deixem bem claro quais são as diferenças, o que pelo menos para mim não está tão claro assim quando a gente entra no site. Lá no site, quando a gente entra para ver, geralmente a gente tem que ler as letrinhas pequenas ou ir lá para o fundo da tela do site, no caso, para começar a ver que existem essas diferenças. Inclusive, pessoal, já que essas televisões possuem todas essas diferenças, eu acho que nesse final até vale reforçar algumas coisas em que essas televisões de fato são ali iguais entre elas. Todas essas televisões têm 4 portas HDMI, sendo todas 2.1. Todas essas televisões têm a tecnologia de mini LED e de QLED também, que são tecnologias que em conjunto conseguem entregar pra gente um melhor contraste, melhor brilho, melhor nível de preto e também uma melhor gama de cor ali nas imagens. Todas as televisões também têm suporte para HDR10 Plus e Dolby Atmos. Vale mencionar que nenhuma dessas televisões tem suporte para Dolby Vision e também vale mencionar que todas essas televisões têm suporte para VRR e FreeSync Premium Pro também ali para você estar jogando seus jogos de videogame. E também vale lembrar que todas essas televisões também têm aquele controle remoto que carrega via energia solar ou via energia da sua lâmpada de casa ou via USB. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Quando a televisão chegar aqui, o que vocês querem que a gente teste na televisão? O que você achou desse vídeo em específico? Concorda, não concorda com a gente? Vocês têm alguma informação que vocês já encontraram em algum lugar aí, referente ao painel da televisão, por exemplo, não sei? Coloca aqui embaixo no campo de comentários. E lembrando que essa televisão, assim como a maioria das televisões que a gente traz no canal, a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Sempre que aparece uma oferta boa, a gente sempre avisa vocês. E também lembrando que no momento que a gente está gravando esse vídeo, é o mês em que essas televisões estão sendo lançadas. E nesse mês em específico, né, digamos assim, em comemoração a esse momento, a Samsung está fazendo uma oferta interessante em relação aos modelos de 43 e de 50 polegadas. E aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link dessa oferta, caso ela ainda esteja disponível para vocês darem uma olhadinha. E se vocês de fato estão interessados aí no modelo de 43 ou de 50 polegadas, acho que vale a pena dar uma olhada, porque de fato é uma oferta ali interessante. Mas então o vídeo foi esse, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima.